Tô de volta. Demorei um tempinho pra gravar, muitas coisas aí, nem tantas assim. Foi mais displicência minha mesmo. Mas bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um assunto que, conforme eu levantei a bola no último vídeo, é um assunto sobre o qual eu ainda tenho dúvidas. Não consigo dar uma resposta satisfatória sobre isso, pelo menos ainda. E vou trazer isso daqui porque, quem sabe, talvez algum de vocês que me assista consiga me ajudar a entender. É uma coisa muito interessante que das primeiras vezes que eu li a Bíblia não ficou tão evidente assim para mim, mas lendo com mais calma depois foi algo que me chamou a atenção e eu acho que vale a pena falarmos aqui sobre isso. Vou dar continuidade à leitura do Gênesis e até aqui, até onde eu me lembro, nós fizemos a leitura do Gênesis 1, 2 e 3. Eu disse que eu ia gastar mais tempo com Gênesis 1 a 3, porque, de certa forma, muitas pessoas entendem assim, o Gênesis 1 a 3 acaba sendo a base meio que para a Bíblia inteira. Lógico que a Bíblia tem muita coisa muito grande, o Gênesis 1 a 3 não tem tantas coisas assim, muita coisa sobre Deus vai ser revelada mais para frente só, mas é uma boa base pra gente. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia no Gênesis 4 e vamos ler. Show! Lembra a todos que eu estou usando a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. E vou ler a partir do Gênesis 4 aqui, beleza? Oi? Vamos lá. Contextualizando. Nesse momento, Adão e Eva tinham sido expulsos do Jardim do Éden e Deus botou uma árvore ali. Botou uma espada que se revolvia para guardar a árvore da vida, para que o ser humano não fosse até lá e comesse do fruto dela também. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Aqui, eu gostaria só de parar um pouquinho e para a gente pensar um pouco sobre isso. Primeiro, no versículo 3, por que Caim trouxe uma oferta ao Senhor? Da onde ele tirou que isso era uma boa ideia? Lógico que ao longo da Bíblia, do restante dela, a gente vai ver que em muitos momentos pessoas levaram ofertas a Deus. E o próprio Deus, por meio de Moisés, mais para frente, vai instituir algumas ofertas que os israelitas precisavam dar para ele e tal. Mas aqui, aparentemente, os únicos seres humanos eram Adão, Eva e os dois filhos, até aqui aparentemente. Fica essa dúvida, né? De por que eles tiveram essa ideia? Por que eles pensaram nisso? E aí, para a gente entender o que isso quer dizer, a gente teria que entender todo o contexto judaico e tal, que foi o povo que recebeu esse texto. Mas eu não posso dizer que realmente eles não fizeram isso, certo? Eu vou partir da premissa de que Caim realmente quis dar uma oferta a Deus e Abel também. Muito bem. Versículo 5 eu vou ler de novo para a gente entender. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Está falando sobre Deus. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. Então disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui está o cerne da questão que eu vim trazer hoje. E antes de eu falar sobre o que eu quero falar efetivamente, é preciso que a gente fique muito atento à leitura da área, porque ela trabalha muito especificamente com essa questão gramatical da primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então, sempre que for uma fala se referindo a alguém, ela vai, para não dizer sempre, ela vai quase sempre trazer os verbos na segunda pessoa. Então, é tu ou vós, né? Mas no exemplo aqui é tu. Então, todos os verbos que forem conjugados vão ser conjugados na segunda pessoa. E isso é importante por quê? Porque se a gente voltar nesse versículo 7 com calma,
a gente vai entender uma coisa provavelmente diferente do que tinha entendido antes. Versículo 7 é Deus falando para Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ok. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Então Deus está falando com Caim sobre o pecado. O pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. E aqui o seu desejo não é o desejo de Caim. Não é o desejo de Caim. Deus não está falando que o desejo de Caim seria contra ele. Não. O desejo do pecado será contra ti. Voltando. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, ou seja, o desejo do pecado, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E aqui, se você assistiu o meu vídeo sobre Gênesis 3 recentemente, ou se você leu a Bíblia recentemente, no Gênesis 3, se você não percebeu, eu vou te dar um highlight aqui, vou jogar uma luz em cima de algo que eu percebi particularmente. Lá em Gênesis 3, versículo 16, volta um pouquinho aí, depois que Adão e Eva pecam e comem do fruto que Deus proibiu que eles comessem, Deus vai falar primeiro com a serpente, que a gente viu que era o diabo, não pelo Gênesis, mas pelo Apocalipse. Depois de falar com a serpente, ele vai falar com a mulher, Eva. E no versículo 16 ele diz bem assim, e a mulher disse, aqui tá falando, é Deus falando para a mulher, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dois darás à luz filhos, o teu desejo, ou seja, o desejo de Eva, da mulher, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Veja a estrutura que o narrador utilizou no Gênesis 3, versículo 16, e no Gênesis 4, versículo 7. É a mesma estrutura. É a mesma estrutura. Então, no Gênesis 3, versículo 16, o Senhor diz... O Senhor diz... o teu desejo, o desejo de Eva, será para o teu marido. Isso aqui é importante a gente ver como é que está no original em hebraico. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ok. E aí, volta no Gênesis 4, versículo 7. Eis que o pecado jaz à porta. Esse é Deus falando com Caim. Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, ou seja, o desejo do pecado, será contra ti, Caim, mas a ti cumpre dominá-lo. E aqui a gente tem, no meu ponto de vista, um problemão. Porque se a gente for pegar no hebraico original, no Gênesis 3, quando Deus fala com Eva, ele diz, para o teu marido, Isek Ve'el, Isek, esse Ve'el, que seria para, certo? O El aqui significa para, só que muitas vezes pode significar contra. E aqui, Shek seria um homem que seria marido, certo? Não sei se é bem marido, mas enfim, homem. Então, Ve'el e Shek. E para o teu marido será o seu desejo. O teu desejo será. E ele te dominará. Esse dominará, em hebraico, está escrito como Imeshal. Então, a gente tem o El, que é utilizado como para o teu marido, e o Imeshal depois, dizendo que o marido governará a mulher. Se a gente for pegar o hebraico do Gênesis 4, o Gênesis 4, versículo 7, quando Deus está falando com Caim, ele diz, o pecado jaz à porta, ou à porta, o pecado jaz, e para ti, ou seja, V-L-E-K, El é o mesmo El de antes. Não vou dizer que é o mesmo porque tem um pontinho que muda, mas a estrutura, enfim, a palavra, o termo é o mesmo. V-L-E-K, ou seja, para ti ou contra ti, será o seu desejo, ou o desejo dele. Mas tu o dominarás, e esse dominarás está Timeshal, que é na mesma raiz do Imeshal de antes. Então, assim, a gente tem primeiro Deus falando com Eva em Gênesis 3, que o desejo dela seria para o marido. Só que esse para, o termo El, é o mesmo termo El utilizado para Caim, quando disse que o desejo do pecado estaria para Caim, ou contra Caim. Então, assim, cara, aqui a gente tem uma coisa que me deixa intrigado, acho que já tem mais de um ano que eu fico intrigado com isso.
Porque no Gênesis 4, quando Deus fala com Caim, a gente entende perfeitamente bem. Olha só, Caim, teve toda uma cena onde Caim oferece uma oferta e Abel oferece outra, e Deus aceita a oferta de Abel, e a de Caim não. E aí Caim diz lá que caiu o semblante e tal, e Deus chega pra ele e pergunta, por que você tá assim? Tipo assim, obviamente Caim tá mal ali, e Deus percebe, fala com ele, por que você tá assim? Se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Entretanto, se não fores bom, a porta, o pecado jaz. E para ti, só que na nossa Bíblia o desejo do pecado será contra ti. E esse contra é o el. Mas cabe a ti dominá-lo e mexá-lo. Na mesma estrutura do Gênesis 3, quando ele fala com Eva sobre Adão. Então, assim, cara, por que o narrador colocou isso desse jeito? Tipo assim, o que ele tá querendo dizer com isso? A estrutura é idêntica e as palavras são as mesmas. No Gênesis 4 é fácil entender. O desejo do pecado de Caim estaria contra ele. Isso é uma coisa ruim. Claramente uma coisa ruim. E Caim precisaria ali segurar as rédeas dele, governá-lo, para que algo ruim não acontecesse. E no Gênesis 3, Deus coloca o desejo de Eva contra o marido. É isso que parece que o texto está dizendo. E por isso caberia ao marido governar a mulher da mesma forma que Caim dominou o pecado, ou não dominou. Enfim. E assim, cara, eu percebi isso há um tempo. E assim, não vou dizer que eu procurei isso incansavelmente, mas eu não encontrei ainda, pelo menos até hoje, dia 7 de julho de 2023, alguém que me explicasse isso. Tipo assim, cara, por que isso foi construído assim? O que o narrador quer dizer com isso? Já que o entendimento do Gênesis 4, que é sobre Caim, é mais fácil, isso quer dizer que no Gênesis 3, o desejo da mulher estaria sistematicamente contra o marido, da mesma forma que o desejo do pecado de Caim estaria contra ele? É isso? Porque, se não for, o que está querendo dizer? Por que ele botou uma construção idêntica, usando os mesmos termos? Tipo assim, é meio que um jogo, ele tá falando uma coisa antes e uma coisa agora do mesmo jeito. E, cara, sabe, é mistério pra mim, cara. É mistério pra mim. Eu não sei o que isso quer dizer. Eu não sei o que quer dizer. Já tinha percebido isso antes? Você se atentou pra esse detalhe? E aí, assim, o restante do Gênesis 4, eu já até cheguei a ler a maior parte dele em outro vídeo, né? Que fala lá que Caim vai matar Abel e tal. E depois passa um tempo, Adão e Eva têm um outro filho, a quem eles chamam de Sete. E aí Eva diz, consegui um novo descendente no lugar de Abel, que Caim matou. E aí tem algumas teologias aqui que a gente pode fazer em cima disso, mas o vídeo já tá grande e o intuito não é falar sobre isso. Então eu vou manter esse tema, por enquanto, aqui, com essa leitura bem, assim, que incomoda um pouquinho, né? E deixo para vocês, e deixem aberto aí, se vocês puderem me ajudar, perguntarem aí para pessoas que vocês conhecem, que sabem bem a Bíblia, para dar uma luz pra gente. E olha só como é interessante, cara. Como é interessante você fazer uma leitura fechada. Uma leitura fechada. Levar em conta alguns aspectos do texto, entendendo que o texto do início ao fim conversa com ele mesmo ali dentro. Isso é muito interessante. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que consigam obter alguma resposta satisfatória e trazer aqui pra mim. O próximo vídeo não vai ser eu aqui falando. Eu tô pensando em colocar, se Deus permitir, um vídeo de um dos meus mestres que me ensina aqui a Bíblia. Me ensina a ler e me ensina muita coisa, realmente. Aquele que é maior do que eu, certo? No próximo vídeo. Então espero que vocês gostem também, tá? E depois a gente volta, e eu volto a ler a Bíblia desse jeito legal. Pelo menos eu acho legal. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço.